Bom dia, bem-vindos e bem-vindas para o nosso culto desta manhã. Quero acolher cada um e cada uma de vocês com as palavras do Evangelho em Mateus 28, versículo 20, onde diz: Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Quando Jesus nos deu a tarefa de batizar e ensinar aos seus discípulos e àqueles que buscam por Jesus, Ele também nos prometeu: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A tarefa que Jesus nos dá é de testemunhar e ensinar a palavra de Deus. E Ele caminha conosco, nos fortalece e nos dá orientação nesta caminhada e nesta nossa fé. Que assim seja também com o culto de hoje, onde a gente quer ouvir a palavra, celebrar o sacramento da Santa Ceia, estar em união e comunhão entre nós, irmãos e irmãs na fé e juntos com Deus. Deus seja louvado. Amém. Temos alguém que nos visita hoje? Quem está de visita aí, dá um sinalzinho. Temos aqui visitantes, aqui também. Isso, a gente pede aos visitantes um favor, se puderem ficar de pé um pouquinho, quem está nos visitando, podem ficar de pé, só as visitas, né? Isso. E aí então os membros que estão por perto vão até os visitantes e dá as boas-vindas, cumprimentam em nome da comunidade. Sejam muito bem-vindos aqui entre nós, sintam-se muito bem aqui junto a esta comunidade. E nós hoje, acompanhados pela Tiane, vamos cantar a canção de Bons Poderes. Bons poderes sinto-me cercado, bem protegido e bem consolado. Assim desejo eu passar os dias e ter convosco um ano de alegria. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos que há de vir. Deus está conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Ainda o antigo nos tortura, o peso de maus dias da amargura. Senhor das nossas almas acuadas, a salvação a qual são preparadas. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos que há de vir. Deus está conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Estende-nos o cálice amargo, da dor eu beberemos sem embargo, porque nos vem das suas mãos divinas, até com gratidão sofrer ensinar. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos
certa hoje sua alegria. E se quiseres dar-nos alegria, ainda sob o sol dos breves dias, então entrarmos no passado e entregamos-nos ao teu cuidado. Por bons poderes assim é certa hoje sua alegria. Quando o silêncio se espalhar profundo, todo ao redor deste pequeno mundo, repleto de adoração o canto que de teus filhos entoam, por bons poderes muito bem guardados, confiantes estamos que há de vir. Deus está conosco noite e dia, assim é certa hoje sua alegria. Convido aqueles que puderem se colocar de pé. Esta canção que nós cantamos agora nos ensina a contemplação a esse Deus, seus bons poderes, pelo poder amado de Deus, nos concede a salvação, e mesmo em dias tão difíceis como muitas vezes passamos, Deus está ali, mesmo quando nós o negamos ou não o reconhecemos ou não percebemos a sua presença, Deus está ali nos conduzindo e nos resgatando de todos os males e de todas as dores. Assim, nesta esperança, queremos celebrar este culto em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso Pai Celestial, a Ti nos entregamos neste momento, queremos ouvir a Tua palavra, receber o Teu Espírito Santo e fortalecermos-nos na fé pela comunhão da Santa Ceia do Senhor. Alivia-nos, Senhor, de toda a culpa e perdoa o nosso pecado. Estende a Tua mão bondosa sobre cada uma e cada um de nós e permita-nos, Senhor, com corações purificados por Ti, ouvir a Tua palavra, assimilar os Teus ensinos e colocá-los em prática. Assim nós rogamos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que contigo com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina eternamente. Amém. A comunidade queira sentar-se e cantamos mais uma canção como Água Cristalina. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar.
apegando à tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Queremos acompanhar a leitura bíblica para amanhã deste domingo. Leitura conforme o Evangelho em Mateus, no capítulo 3, versículos 13 a 27. Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, como está ali. Naqueles dias, Jesus foi a Galiléia até o Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você? Você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é desta maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Até aqui, obrigado. Cantamos Vede que grande amor. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamadas filhas de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamadas filhas de Deus. Convido para acompanharmos o texto para reflexão deste domingo, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Onde está escrito? Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Até aqui esta palavra bíblica. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com vocês.
Amém. Querida comunidade, a palavra bíblica hoje nos traz esse alerta, vamos dizer assim, né, que Paulo dá aos Coríntios. Deus escolheu o que o mundo acha loucura. O apóstolo Paulo está falando para uma comunidade que é cercada por outras formas de religiosidade que não são cristãs. E, naquele tempo, muitas seitas pagãs dentro da região de Corinto. E ali, então, o apóstolo lembra à comunidade a tarefa que ela tem de dar testemunho desta palavra, deste ensino, dar testemunho da graça da salvação de Deus. Por isso, ele começa dizendo: lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Como que nós éramos, ou podemos aqui hoje dizer assim, como seríamos hoje sem Deus na nossa vida? Que tipo de comportamento teríamos como sociedade, como comunidade, como pessoa, se nós não crêssemos em Deus, se nós nem conhecêssemos a palavra de Deus? A comunidade de Corinto era alguém que, no início, não conhecia a palavra de Deus, que conheceu através do testemunho dos apóstolos e formou-se como comunidade cristã. E por isso Paulo diz: lembrem como vocês eram. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. E aí então o apóstolo entra num assunto que é importante para a conduta do nosso testemunho de fé. Ele diz: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Veja, Paulo está falando de uma situação bem presente na vida dele. Quem é que ensina a palavra de Deus naquele momento ali em que esse texto está sendo vivenciado? Quem ensina a palavra de Deus? As pessoas que olham aqueles homens que estão ali ensinando a palavra de Deus conhecem eles. Sabem de onde eles vieram? Quem são eles? São pescadores. São pessoas que ganhavam a sua vida entrando nas águas, no mar, nos rios, pescando, vendendo os peixes para sobreviver. Essas pessoas, esses apóstolos ali, se tornam os ensinadores, aqueles que vão transmitir a mensagem de Cristo. Então, aquilo que o mundo acha que é loucura, Deus escolheu como sábios. Ora, o que quer dizer isso? Já existia ali naquele tempo os sacerdotes, os doutores, os estudiosos das leis, das escrituras, e não foram esses os escolhidos de Deus e de Jesus Cristo para ensinar a vontade de Deus. Mas Deus escolheu aqueles pescadores, aqueles que talvez muitos disseram assim: esses daí não sabem de nada, eles sabem mal pescar peixe. Então aqueles Deus escolheu para falar, para ensinar, para transmitir a sabedoria divina. E aí o apóstolo diz assim: para envergonhar os poderosos, Deus escolheu o que o mundo acha fraco. Era prometido um rei poderoso que salvaria a humanidade. Este rei é Jesus, anunciado pelo Antigo Testamento. As pessoas esperavam um rei, talvez como nós hoje esperamos. Como é que a gente espera um rei se alguém diz para nós: olha, vai nascer um rei, e esse rei vai salvar toda a humanidade? Assim como nós, aquelas pessoas do tempo de Jesus, esperaram que chegasse um grande rei com carruagens luxuosas, com um exército poderoso, para tirar toda a soberania que oprimia a população e trazer paz. Mas aí, como é que Deus faz esse rei chegar? Faz esse rei chegar de maneira simples e humilde. Quando ele nasce numa estrebaria, num curral, num coxo de palhas, filho de um casal humilde. E quando ele entra na cidade de Jerusalém como rei, ele não vem com uma cavalaria e com carruagens luxuosas, ele vem montado sobre um jumento.
Aquilo que o mundo acha fraco e diz isso daí não vai fazer nada, aquilo Deus escolhe para mostrar o seu poder, para envergonhar os poderosos, diz a palavra bíblica. E aí Paulo diz ainda assim, para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Do que o apóstolo está falando aqui? Das coisas que muitas vezes também nós achamos que não vale nada. Quando nós nos apegamos às riquezas, quando nós nos apegamos ao poder, ao status, quando nós achamos que isso é importante, através de Cristo, através da palavra de Deus, nos ensina que mais importante são as nossas relações, a nossa vida em paz, a nossa vida familiar, a nossa vida comunitária, o contato que nós temos com as pessoas. Isso tudo é muito mais importante do que ter tudo aquilo que a gente quer. Muito importante do que tudo neste mundo são as pessoas que amamos, a relação que nós temos como povo, como igreja, como comunidade, como família, como pessoas. Isso tudo é muito mais importante. Então, Deus escolhe aquilo que muitas vezes deixa para lá, deixa em segundo lugar, o que o mundo despreza, diz aqui, né? Quantas vezes nós desprezamos as coisas pequenas do dia a dia, buscando e trabalhando e suando e fazendo de tudo para ter posses, para ter poder, para ter status. E Deus vem nos mostrar que o mais importante são as coisas humildes. Aquilo que a gente acha que não tem valor, aquilo é o mais importante. Que a gente não seja prepotente, que a gente não se ache melhor do que os outros pelo que nós temos, pela fé que professamos, pela vida que vivemos. O chamado do apóstolo Paulo aqui aos Coríntios também é um chamado para nós, que a gente tenha a humildade de testemunhar a nossa fé, sabendo que Deus é que nos usa e que dá os caminhos. E que muitas vezes aquilo que nós achamos que não serve para nada, ou que não tem nenhuma utilidade, ou que não une, não agrega, às vezes é por ali que Deus está agindo. Então também, se nós pensamos como igreja, como comunidade aqui em Balneário Camboriú, como comunidade de Deus neste mundo, como comunidade cristã, nós também precisamos enxergar as diferentes religiões, as formas de religiosidade, com respeito e tolerância, que é uma bandeira da Igreja Luterana. Respeitar as diferenças, mas afirmar com toda veracidade, com toda a fé, com toda a intensidade, o nosso testemunho, aquilo que Deus nos ensina. Porque muito mais importante do que apontar para o outro e dizer: o outro está errado, a outra religião está errada, outro pensamento está errado, a ideologia do outro está errado. Muito mais importante do que isso é mostrar o que nós temos. E mostrar como é bom viver a nossa fé neste Deus que nos salva, que nos resgata, que nos ampara e que nos chama à comunhão plena de amor e de paz. Então, mais importante do que se preocupar em dizer se os outros estão certos ou errados, é viver a nossa fé com toda a convicção, com toda a alegria, de tal forma que a nossa fé seja bem vista, seja bem testemunhada neste mundo. E é isso que o apóstolo quer dizer. Então, quando ele diz, Deus escolheu o que o mundo acha loucura, ele nos chama a uma reflexão. Será que nós não estamos sendo prepotentes em achar que nós somos, às vezes, as pessoas salvas? Ou, como nós nos portamos diante da nossa fé, diante do nosso testemunho cristão? Temos sido humildes? Temos colocado a nossa fé com alegria, com devoção, mas também testemunhado essa nossa fé de tal forma a não nos tornarmos orgulhosos demais, prepotentes e dizer: nós estamos certos e os outros estão errados? Existem muitas situações assim, dentro e fora da nossa igreja, da nossa comunidade. A gente vê no mundo muitas religiosidades, muitas denominações religiosas que se intitulam a religião verdadeira. Então, como é que isso se confronta com esse ensinamento bíblico, onde Deus diz para não sermos orgulhosos,
para entender que muitas vezes lá onde a gente aponta que ali no valor, é ali que Deus está agindo e chamando nós a uma reflexão. Então, que a gente tenha também essa capacidade de refletir sobre o ensinamento de Deus, de testemunhar a nossa fé, mas de não atropelar as pessoas, de dar um testemunho autêntico, feliz, humilde, com toda a nossa vida de fé, com toda a nossa humildade, testemunhar como a palavra de Deus age em nós, para que nós não nos tornemos orgulhosos demais, a tal ponto de que os outros não queiram estar conosco, né? A gente gosta de estar do lado daquela pessoa que se orgulha demais daquilo que é ou daquilo que tem e acha que ela é a melhor, a boa em tudo. A gente não gosta de estar junto dessas pessoas. Então, se nós damos nosso testemunho de fé de uma maneira prepotente, em que a gente se acha melhor, na verdade a gente dá um falso testemunho, porque a gente afasta as pessoas do meio de nós, de perto de nós. Então, Paulo termina dizendo, portanto, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. E esse é o orgulho que nós devemos ter, esse é o orgulho que Paulo nos convida e ensina a ter. Não o orgulho de nossas vaidades, daquilo que somos, construímos ou temos, mas o orgulho de testemunhar ao Senhor, a palavra de Deus, aquilo que Deus fez por nós. Disso nós podemos nos orgulhar, porque Deus nos ama, nos chama, e ali onde nós muitas vezes achamos que Deus não está, ou que é loucura dar um testemunho de Deus, ali Deus está agindo, ali Deus está nos chamando. E também nos fortalecendo, para que nós tenhamos coragem de viver em alegria, em humildade, a nossa fé. Deus seja louvado através de nossa vida e através de nossas palavras. Amém. Em resposta à pregação da palavra, convido a confessar a nossa fé na oração do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade quer sentar-se. Convido para cantarmos a canção que segue, e durante esta canção queremos deixar diante do altar as nossas ofertas, como expressão da nossa fé, da nossa gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá e do nosso compromisso com a Igreja de Cristo, com o testemunho da fé. A oferta deste domingo é destinada em todo o Brasil pela ISLB para o trabalho com capelanias da saúde. O que significa isso? Em diversas regiões já existem capelanias de saúde onde existe um acompanhamento pastoral por parte da ISLB dentro de hospitais. Então, esse projeto, ele, através dessas ofertas, auxilia para que cada vez mais lugares seja possível abrir esse trabalho em parceria com os hospitais, para que seja possível um pastor estar acompanhando diariamente pacientes que estão dentro dos hospitais. Nós temos, por exemplo, aqui em Blumenau, temos a Capelania da Saúde no Hospital Santa Catarina, temos em Pomerode, no Hospital da UASI. São, assim, diversas regiões, existe esse trabalho, tem em Joinville, perto também, no Hospital Santa Helena, Dona Helena, e Brasil afora, diversas regiões que têm esse trabalho. Com essa oferta, a gente ajuda na implementação desse trabalho no Brasil afora, dando também ali um testemunho da ISLB dentro desse ambiente hospitalar. Então, enquanto fazemos a nossa oferta, expressando a nossa fé e a nossa gratidão, cantamos.
meu ouro mais precioso, tenha só pela mercê do meu Deus fiel, bondoso, fortalece, ó meu Jesus, minha fé em dor e cruz. Com incenso a oração, ó Senhor, benignamente, sempre quando o coração clama a ti, o meu clemente, minha prece, por favor, queiras aceitar, Senhor. Toma-me, ó meu Senhor, do meu arrependimento, sinto Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. O Senhor esteja com vocês pelo poder do seu Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, a Ti rendemos honra, glória e louvor, em gratidão por Tua bondade e fidelidade para conosco. Tu, Senhor, tens mostrado a nós a salvação em Teu Filho Jesus Cristo e tens anunciado em nossas vidas de maneira especial, em todos os dias, o Cristo que nos rende, nos salva, nos redime de nossos pecados. Ó Senhor, te agradecemos e te louvamos por isso, na esperança do Teu santo reino e na certeza do Teu imenso amor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice e, o tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Ó Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, que nos dá vida, que cria comunhão e nos torna um só corpo. Dá, Senhor, que partilhando deste pão e deste cálice, possamos viver a partir de Tua promessa em nossa vida diária e dar testemunho de Tua fidelidade. Ó Senhor, como sinal da comunhão que queremos ter contigo, e entre nós, irmãos e irmãs em Cristo, nos unimos a uma só voz, como Cristo ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Venham, pois tudo está preparado. O convite para a ceia é Jesus quem faz. Todas as pessoas batizadas são chamadas e bem-vindas para este momento de comunhão. Eu convido a comunidade a se sentar e podemos então ir nos aproximando. Como de costume, a gente vai começando aqui para esse lado, né? E vem aos poucos se levantando, chegando do lado de cá, com uma fila central, recebe a hóstia, pega o copinho e retorna aos seus lugares. Quem precisar, só me fazer um sinal aqui que tem também o pão sem glúten.
Durante este momento, a Tiane vai nos acompanhar, vai nos conduzir com o piano, né? A gente agradece e podemos então partilhar do momento de comunhão. Oremos. Ó Deus, damos-te graças porque vieste a nós nessa ceia, que fortalece a nossa fé. Dá, Senhor, que esta comunhão nos ajude a crescer no amor e no compromisso de vivermos uma vida a exemplo de Cristo. Que anunciemos a Cristo em nossas palavras, ações e orações. Por teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. A comunidade queira sentar-se. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos, e que o vento sopre a teu favor, e até te encontrar, e a mão sempre terna de Deus seja contigo, e até te encontrar, e a mão sempre terna de Deus seja contigo, e a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos, e até te encontrar, e a mão sempre terna de Deus seja contigo, e até te encontrar, e a mão sempre terna de Deus seja contigo. Convido a quem puder colocar-se de pé. Queremos levar a Deus nossa gratidão e nossas intercessões em oração. Ó Deus, nosso Pai amado, com alegria, devoção e fé, podemos celebrar esta manhã de domingo, prestando culto a Ti, ouvindo a palavra e estando em comunhão contigo e com nossos semelhantes. Graças te rendemos por isso, Senhor. Agradecemos por podermos viver em comunidade, viver igreja. Agradecemos por poder viver sob Tua paz e Tua bênção. Agradecemos, Senhor, por cada novo dia, por cada esperança que coloca em nossos corações, por cada realização que conquistamos. Agradecemos, Senhor, por nossos lares, por nossa família, pelas pessoas com quem podemos viver e partilhar do amor que Tu nos agracias. Ó Senhor, colocamos sob Teus cuidados todo o nosso viver,
todas as bênçãos que de Ti recebemos, queremos também estas colocar sob Tua proteção. Colocamos sob Teus cuidados, Senhor, também a Tua igreja, esta comunidade em especial, ao retomar as atividades do ano em todos os setores, que em todos os momentos a Tua palavra prevaleça, o testemunho de fé seja o mais importante, e que em tudo possamos viver unidos, unidas, como Cristo nos ensina. Assim, Senhor, também queremos colocar sob Teus cuidados a nossa nação, nosso país, nosso estado, nosso município. Rogamos-te, Senhor, para que em tudo a Tua vontade seja olhada, atendida, para que o bem prevaleça, para que as pessoas que lideram os mais diferentes setores da sociedade não olhem apenas para si mesmas, mas, sobretudo, a partir do Teu ensino, olhem para as pessoas e para o povo. Guarda-nos, Senhor, também a nós de todos os males e de todos os perigos, e de maneira especial, seja com aquelas pessoas que vivem momentos de aflição, com aquelas pessoas que também vivem momentos de dificuldade na saúde, com aquelas pessoas que vivem momentos de luto. Esteja de maneira especial, Senhor, no lar daquelas pessoas que não encontram paz, não encontram aconchego dentro do próprio lar. Que a Tua palavra possa atingir o coração destas pessoas e trazer-lhes conforto, bênçãos e paz. Assim, Senhor, tudo mais que está em nossos pensamentos, confiamos diante de Ti, na certeza do Teu amor e da Tua bondade, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Recebam a bênção de Deus, o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Abençoe e guarde cada um e cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos todos sob a paz e a graça de Deus em nossas vidas. Um abençoado domingo. Tem um cafezinho lá embaixo para ainda conversar, se abraçar, se cumprimentar, né? Então, a todos vocês, um bom dia.